Graças a Deus, sejam bem-vindos a mais uma reflexão no canal Brasil Pense. Eu fiz um pedido para ele para poder tratar do livro de uma forma mais pormenorizada, mas como ele não me respondeu, né? E eu ainda não consegui uma outra forma de entrar em contato com ele, eu vou pegar o mínimo possível, tá? Eu vou usar esse livro aqui, do Big Bang ao Universo Eterno, do Mário Novelo. Depois eu pretendo também, tô lendo, né? Terminando, mas aí eu acho que eu vou ter que reler. O que é cosmologia? O do Big Bang ao Universo Eterno é 2010. Que é a cosmologia do Mário Novelo é 2006, tá? Tem também o Stephen Hawking, o Universo uma Casca de Nós. Então tem algumas coisas aí para ler, né? E gostaria de pontuar o mínimo possível aqui, né, do livro. Ele fala da questão do Big Bang, na época que ele escreveu o livro, já estaria perdendo, lá no passado até antes, o Big Bang perdendo seu caráter absolutista e hegemônico, página 13, né? Ele fala da questão que no modelo cosmológico do universo eterno, é procurar uma explicação racional para a expansão do volume total do universo. Ele fala que a questão do momento singular, né, é caracterizado por uma condensação máxima. Há poucos bilhões de anos, né, cenário não singular, a condensação máxima nada mais é que um momento de passagem. Então, no modelo do universo eterno, seria apenas uma passagem ali. Eu acho que é no que é cosmologia que ele fala que seria uma busca, talvez até de uma passagem menos catastrófica, alguma coisa assim. Depois eu vou ler. Mais suave, vamos dizer assim, né? Em que esse aí não seria um ponto finito no universo, né? Um ponto em um tempo finito. E ele fala do Big Bang perdendo seu caráter absolutista e hegemônico. E toda afirmação, na página 15, toda afirmação que se faz e que não teve ainda sua veracidade confirmada pelos métodos convencionais, absolutos e universais da ciência deve exibir para o ouvinte e o leitor sua condição limitada e provisória. Página 15, né? Então, 2010 aí, há 16 anos aqui no passado, ele comentando sobre isso, né? E aqui a página 17, né, ele diz que o modelo Big Bang, isso é, a ideia de que o universo foi criado por uma grande explosão que teria acontecido há cerca de poucos bilhões de anos, dominou o cenário cosmológico durante um bom tempo, pelo menos até os anos 2000 aí. Mas ele vai falando de algumas mudanças, né? É, embora essa imagem extremamente simplista do que teria ocorrido no início da atual fase de expansão do universo, ela não tenha mais o vigor e a hegemonia do passado, né? E um dos motivos ele coloca que são entre as observações astronômicas recentes, é a questão de que eles teriam percebido e eles teriam interpretado, na verdade, uma informação como um indicativo de que a expansão do universo estivesse acelerada. E aí eu vou pegar o mínimo possível aqui, né? Só para a gente ter uma noção. Ó, só para colocar aqui, né? Mário Novelo, né? Pesquisador do Centro Brasileiro, na época pelo menos, né? Ainda, não sei se ainda é. Pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, coordena a seção brasileira do Centro Internacional de Astrofísica Relativista, ICRA, cuja sede é em Pescara, Itália, doutor em Física pela Universidade de Genebra, Suíça. Em 2004 recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Lyon, França, por seus estudos sobre a origem do universo. Então vamos lá. Ele diz aqui: se por alguma razão, em determinado momento, não for possível medir quantidades físicas da natureza global associada ao universo como um todo, esse modo de proceder não pode ser adotado, que é a questão do. Ele vai colocar como o cientista explica, né? Falar, o cientista produz uma explicação dos fenômenos segundo o esquema observação, teoria, observação. Para que se possa seguir o procedimento convencional na cosmologia, é indispensável obter observacionalmente informações sobre as características do universo em dado momento. Só assim se poderiam elaborar e testar teorias globais a respeito de sua evolução. E aí ele vem com comentários. Por alguma razão, em determinado momento, não for possível medir, né, como um todo, então esse procedimento não pode ser adotado.
Há várias condições para que esse procedimento possa ser efetivado. A mais simples e fundamental delas requer que todas as grandezas envolvidas sejam descritas por quantidades finitas. Quantidades finitas. Ao identificar o começo de tudo, página 19, agora eu estou, tá? Há uma explosão inicial, como questão do Big Bang, em que quantidades atingiriam valor infinito, essa condição básica de racionalidade, razoabilidade do universo não estaria preenchida. Segue daí como consequência inevitável a impossibilidade de construir uma ciência da natureza envolvendo a totalidade de tudo o que existe. Assim, no modelo Big Bang stricto sensu, cosmologia não poderia se constituir como ciência. A fase hegemônica, ele vai falar aqui da história, né? A gente não vai pegar. Alguns teoremas envolvendo a evolução dos processos descritos pela interação gravitacional levaram à interpretação de que uma singularidade inicial seria a característica típica do universo, né? Ele fala que para conquistar uma posição de destaque junto à comunidade científica foi uma tarefa árdua para o modelo do Big Bang. Isso na página 22. E aí ele fala o seguinte: essa parte da física requeria e ainda requer para seu desenvolvimento a construção de enormes aceleradores extraordinariamente dispendiosos e cuja construção enfrentava obstáculos políticos. E não deveria ser diferente, né? Todo o gasto astronômico gigante para você especular em condições altamente teóricas, que a mínima descoberta a mínima e mais ali nebulosa descoberta é colocada como um fato inquestionável. Então acho que isso é um gasto gigante para tudo isso. Acho realmente complicado principalmente diante das crises constantes que o mundo tem vivido, né? Ele fala o seguinte: assim, nos primórdios da atual fase de expansão, o universo teria passado por temperaturas fantasticamente elevadas, excitando partículas, expondo o comportamento da matéria em situações de altíssimas energias bastante semelhantes às que encontram nos grandes aceleradores de partícula. Tanto o modelo do Big Bang. O modelo de condensação máxima não é uma barreira intransponível e pode ser analisado como resultado da existência de uma fase anterior. Por isso que ele defende a questão do universo eterno, né? E o momento de condensação máxima não seria uma barreira intransponível. A extensão de duração do universo não é mensurável, arrastando o que poderíamos chamar de momento de criação para o infinito passado. Tanto o modelo do Big Bang quanto diferentes modelos de universo eterno produzem dificuldades de compreensão que vão além da simples questão técnica. Isso é um ponto que eu gostaria de enfatizar. Página 25, ele já dizia isso em 2010. Os dois modelos produzem dificuldades de compreensão que vão além da simples questão técnica. Como a alternativa principal do universo eterno não desfruta ainda dessa popularidade, algumas questões de princípio surgem e não são sublimadas pela mídia. Ou seja, a bem da verdade, se a gente for olhar o que ele está colocando aqui, é basicamente assim, pelo menos até a época que ele fez o livro, não se podia dizer que uma ou a outra questão devesse ter maior ênfase, né? Pelo menos é o que ele dá a entender. Ou seja, nenhuma delas pode ser colocada como fato e, portanto, nenhuma delas teria tanta força para subjugar a outra, né? Seja a questão do Big Bang ou do universo eterno. O que isso vem mostrar para nós? Que nós devemos tomar muito cuidado com as duas afirmações, né? Tanto a questão do universo eterno, que eu acho muito mais difícil, mas isso nos ajuda a ver a fragilidade relacionada à questão do Big Bang, né? Aí ele vai falar aqui sobre a energia necessária para a criação da matéria, e tem um ponto que ele vai falar o seguinte: ele vai falar do processo aqui uma das grandes novidades trazidas pela mecânica quântica foi a descoberta de que cada partícula material possui sua simétrica chamada antimatéria, né? Assim, por exemplo, o elétron, que tem uma unidade elementar de carga elétrica, possui a antipartícula chamada antielétrico, ou pósitron. E aí ele vai falar dessa questão de é, o fotoenergético cria o par virtual de partículas, né? No caso, elétron e a antipartícula, chamada de pósitron ou antielétrico. E aí depois eles se anulam, e aí a aniquilação da matéria, um elétron e sua antipartícula opostos se aniquilam, gerando fóton. Então é uma constante. Então tem aqui
né? Ah, então, nós temos aqui o fóton, aí depois elétron e antielétron, aí vira fóton de novo, aí elétron e antielétron. E aí, de alguma forma, eles acreditam que houve a coisa pendeu, né? Pendeu para a geração da matéria, né? O processo pode se repetir em um número extremamente grande de vezes, né? Como esse processo pode estar na origem da formação do universo. Então, pelo menos aparentemente, é tudo muito especulativo, como muita coisa que é passado para a gente como não especulativa, né? Diz que essa sucessão de criação e destruição de partículas não produz efetivamente matéria. Trata-se de uma série de processos de soma nula. Página 28. Por outro lado, a gravitação, o próprio colapso ou a expansão do universo, é capaz de transformar aquela série de virtualidades em um mecanismo de criação de matéria real. Então, basicamente, assim, o universo, de alguma forma que a gente não sabe, a coisa aconteceu, mas não se considera uma inteligência atuando sobre isso e nem uma possibilidade de ter tido um começo, né? É o que ele coloca. Mas isso é interessante porque isso nos faz ver que uma pessoa especializada no assunto, ela está questionando a fragilidade do modelo do Big Bang. A intenção, como eu deixei bem claro, não é defender o universo eterno, principalmente no aspecto naturalístico, né? Mas mostrar que existe fragilidade, né? A possibilidade de uma incômoda e curiosa situação. A matéria que gera gravitação é formada pelo processo dinâmico gerado pela gravitação. Então, você entende aqui o que ele está colocando? Ele está colocando, olha, essa possibilidade que ele acabou de falar do colapso, né, é capaz de transformar aquela série de virtualidades, ele está falando assim, ó, essa possibilidade cria uma incômoda e curiosa situação. Pode ser resumida do seguinte modo. A matéria que gera gravitação é formada pelo processo dinâmico gerado pela gravitação, né? Ah, vamos ver aqui. E aí ele tem um comentário aqui, ele vai falar Ele coloca a questão de Albert Einstein em 1948, falando sobre o significado da relatividade, né? Aí no finalzinho vai colocar assim: não se pode concluir dessas equações a relatividade geral ao serem aplicadas ao universo, que o início da expansão do universo se identifique como uma singularidade no sentido matemático. Tudo que devemos reconhecer é que as equações da relatividade geral não são aplicáveis nessas regiões. Ele vai falando, olha, a coisa foi construída de um modo muito mais complicado do que se imagina, né? Aí, capítulo 2, átomo primordial, modelo cosmológico do Big Bang. Ele vai falar, por exemplo, da questão do... Aqui eu vou pegar a parte aqui. Qualquer estudo consequente sobre a estrutura do tempo e a causalidade não pode ignorar as profundas questões formuladas por Gödel na apresentação do seu modelo cosmológico. Ao longo do século XX, ele fala, os cientistas desenvolveram um cenário padrão baseado no universo, de que o universo é um processo em evolução e seu volume total aumenta com o passar do tempo. Tal modelo foi aceito pela quase totalidade dos cosmólogos. Quanto ao que teria ocorrido quando o universo estava no momento de máxima condensação, a unanimidade desaparece. O modelo Big Bang sustenta que no início, ocorrido há poucos bilhões de anos, foi um singular explosivo, né? O modelo do universo eterno advoga que esse início pode ser prolongado por muito mais tempo. Ambas as descrições estão baseadas em algumas poucas hipóteses essenciais. Baseadas em algumas poucas hipóteses essenciais. 1. Existe um tempo cósmico global que permite dividir o espaço-tempo quadridimensional, que é o espaço tridimensional, né, 3 dimensões, comprimento, largura, altura, e uma dimensão temporal, que chamamos tempo. A força gravitacional, principal responsável pelos efeitos globais do universo, é descrita pela relatividade geral. Nessa teoria, a gravitação determina a geometria do espaço-tempo. A fonte dessa curvatura se identifica a um fluido perfeito, distribuição contínua de matéria, de energia em matéria. Em grandes domínios do espaço, a estrutura do universo é espacialmente homogênea e isotrópica. Qualquer lugar do universo possui propriedades iguais. Então, essas são as poucas hipóteses essenciais.
Ah, o universo, a totalidade que existe, é descrito como uma estrutura em 4 dimensões, né? Somente o modelo cosmológico de Gödel, dentro de todos conhecidos com algum destaque, não preenche essa condição, que é, admite a hipótese que em nenhum lugar existe um caminho capaz de ser percorrido por um observador real ou uma máquina que possa levar ao passado. Segunda condição, relatividade geral. Produz uma descrição da força gravitacional compatível com todas as observações realizadas. Até hoje não foi possível detectar por observação direta as ondas gravitacionais, uma das previsões que a teoria sugere. No entanto, uma nova geração de detectores espalhados pelo mundo talvez em breve nos permita, caso elas realmente existam, observar essas ondas. A questão que a gente sempre pode questionar é: esse maquinário vai realmente permitir achar isso? Ou eles vão achar qualquer coisa, vão determinar que isso é o que eles estão falando, e aí as pessoas vão ter que aceitar, porque se não aceitar vai ser um negacionista, etc, né? Isso é uma questão que a gente tem que sempre se perguntar, né? O que eles realmente acham? Principalmente considerando que existe uma série de elementos econômicos envolvidos aí, políticos, etc, né? A terceira hipótese talvez seja um dos pontos mais fracos da lista. Não temos evidência, a não ser indireta, da totalidade da matéria e energia existentes. Quarto item se sustenta a partir da generalização das observações locais para todo o universo. Se observarmos em nossa vizinhança homogeneidade espacial e isotropia, então essa característica deve ser entendida para todos os demais pontos do universo. Então ele fala, no final dos anos 20, uma análise da questão cosmológica consistia em tratar, capítulo 3, a questão como um processo dinâmico, no qual, contrariamente ao modelo de Einstein, exibia-se uma evolução do universo, uma dependência temporal de suas propriedades mais fundamentais, isso é, de sua geometria. Hum, vamos ver um outro ponto aqui. Vamos colocar aqui, ó, o sistema de arbitragem. Ao submeter um artigo que contenha pesquisas originais capazes de fazer avançar o conhecimento, todo pesquisador sabe que deve obedecer uma sequência de procedimentos típicos convencionais. Entre eles, o mais singular e específico consiste no fato de que o editor da revista irá encaminhar o trabalho para um ou mais cientistas que servirão como seus juízes ou árbitros. Tais cientistas, que permanecem no anonimato e o mais das vezes sem remuneração, são praticamente responsáveis não somente por analisar a qualidade do artigo, como avaliar se ele não se desvia demasiado da linha editorial do periódico. Dito de modo mais simples, são eles que terão o maior peso para decidir se o artigo submetido preenche ou não as condições de aceitabilidade que a revista impõe. Esse sistema possui inúmeras dificuldades e certamente pode funcionar muitas vezes como fator de manutenção das ideias e conceitos aceitos pela maioria. Não é difícil imaginar esse sistema eventualmente permite que se pratiquem enormes injustiças. Ele fala aqui da questão do artigo do Friedman. Ele fala assim, a principal questão para os editores se relacionava com a dificuldade de encontrar um cientista capaz de entender e avaliar a relevância de seu artigo. Então, você percebe como existe uma série de dificuldades reconhecidas até nesse mundo dito científico, né? Isso quando Friedman submeteu seu trabalho à revista alemã, né? Depois de resistir por mais um ano à forte pressão de cientistas, em especial de físicos de São Petersburgo, que haviam reconhecido no trabalho uma nova visão da cosmologia, no interior da teoria da relatividade geral, Einstein aceitou, por fim, que ele fosse publicado, né? Só que aí ele estava insatisfeito com isso, ele apontava um erro de cálculo no artigo do Friedman, né?
Em momento posterior, mas sem mostrar entusiasmo algum, admitiu que o artigo estava correto e que o erro era seu. O Einstein, no caso, né? Admitiu que ele que havia errado, né? Ao analisarmos o suposto erro que Einstein atribuiu ao artigo de Friedman, vê-se de imediato que Einstein estava errado. Então, o que me pareceu que ele quer dizer aqui é que foi meio que birra, né? Que dava para perceber que era o Einstein que estava errado e não o Friedman. No texto de Friedman, apresentava-se pela primeira vez uma nova solução das equações originais da teoria da relatividade geral. Nela, contrariamente à visão estática do modelo de Einstein, o autor demonstrava a possibilidade de se construir uma cosmologia dinâmica, com uma evolução. Então, ele vai falar de algumas características aqui, que compõem de uma série de simetrias que permitem resolver as intricadas equações da teoria da relatividade geral, em hipóteses simplificadoras. A curvatura do espaço-tempo é a medida da intensidade do campo gravitacional. O principal responsável pela curvatura seria descrito como um fluido contínuo de densidade de energia E e pressão P. E aí ele fala que entre E e P existe uma relação simples, que se escreve P igual a S E, onde S é uma constante a ser especificada pelo modelo, que só pode assumir valores positivos menores que 1. Tanto E quanto P dependem somente do tempo global. O universo possui uma singularidade inicial, onde o volume é igual a zero e a densidade de energia é infinita. Veja, volume total zero, densidade de energia infinita. Isso, veja que não parece mais assim, brincar com as coisas, né? Volume zero, densidade infinita, né? Então, mesmo que você pense em densidade de energia infinita como um símbolo, né? Mas veja, volume zero, né? Volume total de espaço zero, né? O espaço surge daqui. Então, veja, é muita coisa para se afirmar, talvez com tão pouca informação experimental, observacional, consistente, né? Embora a força gravitacional seja somente atrativa, suas partes estão se afastando uniformemente uma das outras. Cada galáxia vê todas as outras se afastarem dela, né? As observações de afastamento das galáxias feitas por Hubble e a detecção de uma radiação cósmica de fundo por Penzias e Wilson vieram tornar a geometria que Friedman descobrira formalmente o cenário padrão da cosmologia nas últimas décadas do século XX. Vamos pular aqui para não pegar muita coisa do livro, né? Então ele falou, Einstein produziu uma nova teoria da gravitação. Qual era essa propriedade que passou invisível aos olhos dos antigos? A existência da atração gravitacional trazia embutida a ausência do tempo. Essa propriedade não exigia a lei newtoniana tratava o movimento e a passagem e consequentemente da passagem do tempo. No entanto, não apresentava referência de tempo. Não exigia um passar do tempo. A ação de um corpo sobre o outro, essa interação universal, né? Era ela mesma instantânea, não exigia um passar do tempo, não precisava do tempo. Ela se propagava como se possuísse uma velocidade infinita, ou, para ser mais exato, não se propagava. Essa propriedade aparece hoje aos olhos modernos como inadmissível, pois mesmo os fótons, grãos de luz que se movimentam com a maior velocidade possível, exigem tempo para ir de um lugar para outro. Como as estrelas possuem um processo evolutivo, tendo um tempo de existência finito, podemos estar vendo no céu uma estrela que não existe mais. A estrela talvez não exista, tendo explodido e dado origem à poeira estelar. Final do século XIX e início do século XX, a instantaneidade da força gravitacional começou a ser entendida como um verdadeiro problema, uma dificuldade associada ao modo newtoniano de descrever esse campo de força. No final do século XIX, os físicos haviam conseguido organizar uma descrição da realidade sustentada por dois grandes esquemas conceituais, né? Mecânica e eletromagnetismo.
Um outro comentário, por que alguns corpos possuem, por que alguns corpos possuem carga elétrica e outros não, os físicos não sabem. Ou pelo menos não sabiam até o momento que ele havia feito o livro, né? Para exercer uma força eletromagnética, o corpo deve possuir essa qualidade especial, a carga elétrica. Curiosamente, a intensidade do campo eletromagnético varia inversamente com a distância, de modo semelhante à interação gravitacional. Se descobriu que se deveria aceitar a velocidade da luz no vácuo como absoluta e máxima para qualquer forma de propagação. Aí ele vai falar de Einstein novamente ao afirmar que, embora energia e matéria pudessem ter configurações distintas e múltiplas, elas poderiam ser entendidas de modo unificado. A fórmula E igual a mc ao quadrado permite quantificar a energia máxima possível de se obter a partir de um corpo material de massa m. A observação do eclipse solar em Sobral, no Ceará, em 29 de maio de 1919, permitiu comprovar que a luz também sofre atração gravitacional. Veja, um experimento, uma constatação em um local específico, muito específico, uma questão muito específica, né? E aí ele discute constantemente isso nos livros dele. A questão da totalidade, o que se pode afirmar sobre a totalidade do universo, né? Esse passo permitiu a Einstein pensar a força gravitacional como nada mais que modificações produzidas na geometria do espaço-tempo quadridimensional. Ele vai falar, por exemplo, aqui num aspecto específico, né? Existem corpos materiais compostos ou elementares, como a partícula chamada neutrino, que podem passar incólumes por uma região onde existe um campo eletromagnético, não possuem interação eletromagnética. Então, são pontos importantes que são colocados, né? Questão subjacente, extrapolação das leis físicas. Traduzida para a cosmologia relativista, a questão copernicana, que ele vai falar aqui, traduzida para a cosmologia relativista, ela adquiriu uma formulação estabelecida de modo simples pelo físico inglês Sir Paul Dirac. As leis físicas são universais, válidas em qualquer lugar do universo. Devemos considerar a verdade absoluta a hipótese de que as leis físicas são independentes do espaço e do tempo. As diferentes formas de matéria e energia comportam-se de acordo com as mesmas leis em qualquer lugar do universo. Tratamos aqui de outra característica de difícil acesso observacional, extrapolação das leis físicas para regiões de características bastante distintas das que estão sob nosso controle observacional. 4. Uma pergunta mal formulada. E ele vai enfatizar novamente aqui, ó, no modelo de criação Big Bang, não é possível desenvolver racionalmente uma ciência completa do universo. O volume total do espaço tridimensional seria, naquele momento, naquele ponto, estritamente zero. Por conseguinte, quantidades físicas como densidade total de energia e matéria deixariam de ser observáveis. Não poderíamos jamais ter acesso a informação alguma sobre o que estaria na origem daquele momento. Ele tá colocando, olha, isso tira a racionalidade de verificação. Então, isso não estaria fora da possibilidade científica, né? Ele vai falar o seguinte, que a questão dos matemáticos Penrose e Gödel e físicos como Hawking e eles haviam posto por terra a argumentação do grupo de físicos associado à questão da União Soviética, né? Que a solução mais geral das equações que descrevem a gravitação, isto é, a teoria da relatividade geral, que representaria uma situação genérica, não poderia assumir valor infinito, ou seja, não deveria apresentar forma alguma de singularidade do campo observacional, que seria a questão lá da União Soviética, né? Se a afirmação de Lipschitz fosse verdadeira, a solução mais geral das equações da relatividade geral deveria ser regular, bem comportada. Isso não deveria conter regiões onde o campo gravitacional pudesse assumir valores maiores que qualquer número real. Como a intensidade do campo gravitacional nessa teoria é identificada a curvatura do espaço-tempo, isso significaria que a curvatura deveria ser limitada, seu valor não poderia ser jamais infinito. Por conseguinte, o famoso ponto de singularidade ou Big Bang não seria mais que uma particularidade dependente das simetrias. Não seria a consequência de uma necessidade formal inerente às equações que descrevem o campo gravitacional. O universo é o que é por acaso, não por uma obrigatoriedade formal. Seria dentro dessa.
Em ostensiva oposição a essa afirmação, segundo os teoremas de Penrose e outros, o ponto singular de criação não deveria ser atribuído a uma particularidade especial desse universo, mas a uma propriedade genérica das equações da relatividade geral. A singularidade, segundo ele, seria inevitável. Por outro lado, continuava-se ama na exaltação a seus colaboradores. Haviam transformado a ideia vaga e especial da criação do universo como processo único e singular, de onde toda a matéria e energia haviam se originado em um modelo matematicamente coerente, sustentado por uma verdadeira máquina de guerra formal em que a teoria da relatividade geral atuava como seu principal instrumento. Então veja assim, aqui basicamente a gente tem uma guerra entre especialistas de determinadas áreas, né? Essas ideias forneciam um grande apoio formal ao cenário cosmológico Big Bang, cuja base estava precisamente na geometria proposta pelo russo Alexander Friedmann. Em 1919, encontraram uma solução das equações da relatividade geral, representando o universo como um processo em expansão a partir de uma singularidade. Os argumentos contidos nos teoremas pareciam tão convincentes que seus aspectos práticos, aquilo que qualquer pessoa sem maiores conhecimentos técnicos específicos poderia inferir, a superficialidade. Suas consequências se alastraram rapidamente, ganhando inúmeros adeptos. Big Bang passou então a ser entendido como uma boa descrição do universo ao longo de toda a sua história, a ser visto como uma verdade científica absoluta e sem possibilidade de questionamento. Dizia-se que eles haviam conseguido transformar a questão cosmológica em uma questão axiomática no interior de uma dada teoria da gravitação. A eficácia desse método de análise foi tamanha que ainda mais de 2 décadas se tornaram necessárias para reduzi-los à sua verdadeira dimensão. Cenários matemáticos possíveis no interior de uma dada teoria. Nada mais que isso. Uma leitura crítica dos teoremas mostrou que algumas das pré-condições necessárias para sua aplicação não estão presentes nas observações observadas no universo real. A hipótese de base que sustenta suas conclusões não foram confirmadas pelas descrições das propriedades do universo que os cosmólogos têm elaborado a partir de observações recentes. A aceitação de que o universo está acelerado elimina completamente uma das hipóteses básicas dos teoremas que serviu como grande estímulo ao status elevado que os modelos do universo com Bunsen, com uma fase colapsante anterior à fase atual de expansão, mereceram recentemente. Essa situação colocou os teoremas de singularidade em sua verdadeira dimensão, isto é, como nada mais que uma elegante estrutura matemática que é consequência de uma teoria geométrica da força gravitacional. Acrescento aqui um dentre os vários exemplos de teoremas das singularidades demonstrados por Penrose, Hawking e outros, com uma linguagem menos técnica. Teorema. As 4 sentenças abaixo não podem ser simultaneamente verdadeiras. As 4 sentenças abaixo não podem ser simultaneamente verdadeiras. 1. O universo está em expansão. 2. A energia e a pressão são ambas positivas. 3. O caminho de um observador pode ser entendido arbitrariamente para o passado. E 4. Existe um tempo cósmico global. As do primeiro grupo são afirmações que podem ser decididas por observações, experiências. As outras duas constituem sentenças genéricas que extrapolam propriedades locais, conhecidas para regimes inatingíveis, que estão fora de nosso controle observacional. Que seriam o caminho do observador pode ser estendido arbitrariamente para o passado e existe um tempo cósmico global. Há várias observações envolvendo o desvio da frequência de luz vinda de estrelas longínquas, que permitem inferir que o universo está em expansão e que o aumento do volume espacial é um efeito global. Então, é a afirmação 1, né? A segunda afirmativa trata das propriedades físicas que a matéria e energia responsável pelo campo gravitacional cósmico deveria satisfazer. Embora não seja aceitável considerar que a densidade de energia é negativa, os físicos conhecem várias situações nas quais a pressão do sistema pode assumir valores não positivos. Aí a terceira sentença quer dizer que um corpo material qualquer clássico, isso é, não quântico, não pode ser aniquilado. Ele tem uma persistência que é precisamente o que permite lhe atribuir realidade e duração. Não pode desaparecer do espaço-tempo.
E a quarta afirmativa, certamente a mais difícil de ser compreendida fora do seu alcance técnico. Quase impossível de ser posto sob julgamento observacional, que existe um tempo cósmico global. Né? De um modo simplista, a sentença traduz a certeza do bom senso de que não é possível voltar ao passado. E aí ele fala disso no outro livro, que é A Máquina do Tempo, né? Que eu não tenho ainda. Aí ele fala que o Kurt Gödel produziu uma análise sobre a questão do tempo na teoria da relatividade. Para entender a extensão da proposta de Gödel, devemos começar por entender o alcance da revolução provocada pela teoria da relatividade restrita, na qual se substitui o tempo global único por diferentes tempos, cada qual dependente daquele que descreve um dado fenômeno físico. Essa miríade de tempos, uma para cada observador, foi construída a partir da constatação de que existe na natureza uma velocidade máxima de propagação de qualquer tipo de informação, a velocidade da luz. Por que podemos proceder assim? Por que podemos ignorar em nosso cotidiano a dependência dos relógios e tal, em relação às diferentes velocidades dos observadores distintos, pela razão que já comentamos. As velocidades que experimentamos em nosso cotidiano são extremamente pequenas comparadas à velocidade da luz. Por conseguinte, é extremamente pequena a diferença entre esses tempos medidos por observadores nós, que se movimentam com velocidades convencionais e possíveis sobre o nosso planeta. E ainda assim, algumas experiências são feitas baseadas aqui no que nós temos aqui, né? Em relação a, até acho que em relação a relógio, esse é o nome, relógios específicos para algumas medições, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, como entender de modo newtoniano, usando nossa experiência corpórea, sentenças como: para ir de um ponto do espaço a outro no nível quântico, não é preciso passar por todos os pontos intermediários. Embora a cada momento eu caminho para o meu futuro, estou ipso facto me aproximando do meu passado. São propriedades da matéria em circunstâncias muito especiais, a que só podemos ter acesso por meio de embasamento formal sofisticado, que é no que se transformou a física moderna. No entanto, elas formam a teia que sustenta a racionalidade do mundo. Devemos entendê-las como algo constitutivo da realidade que a ciência revela. Será que é tudo isso mesmo? Será que, fora do que é observável, a gente precisa de tudo isso mesmo, de tantas afirmações categóricas sobre coisas que a gente não domina, né? Em termos de capacidade de determinar o universo, uma distância relacionada a bilhões de anos-luz e etc., né? Ele fala sobre Gödel novamente, né? O pensador austríaco, de modo inesperado e contundente, ensinou que essa impossibilidade de visita ao passado explica porque o campo gravitacional nas vizinhanças da Terra é fraco. Ao se avançar para o futuro, não se estaria automaticamente se afastando do. Na verdade, Gödel mostrou, usando para isso a teoria da relatividade geral de Einstein, que se pode encontrar situações normais, isso é, que não violam qualquer lei física convencional, nas quais é possível existir caminhos que levem ao passado. Dito de outro modo, caminhos que, contrariamente à nossa intuição e à nossa certeza newtoniana cotidiana, possuem a inesperada propriedade de, ao se avançar para o futuro, não se estaria automaticamente se afastando do passado. Assim, ao caminhar a cada momento para o futuro local, acabaremos por nos aproximar do nosso passado. Gödel demonstrou que a ideia temporal com que norteamos nossas relações contínuas do mundo não pode ser generalizada para todo o universo. Haveria a possibilidade de que, em algum lugar do cosmos, o campo gravitacional tornasse possível a existência desses caminhos. Como, segundo Einstein, podemos atribuir a estrutura da geometria do espaço-tempo ao conteúdo energético material nele existente, a própria estrutura causal, pois é disso que estamos falando, está subordinada à força gravitacional. Gödel colocar em xeque a coerência causal da relatividade geral, bem como a moderna visão da cosmologia relativista, que se baseia fundamentalmente na possibilidade da existência de um tempo global, absoluto, cósmico. É possível que, isolado ou não, Gödel afinal tenha razão. Um caminho ao passado não deve ser entendido como uma impossibilidade sustentada por paradoxos lógicos. Cientistas liderados pelo físico inglês Stephen Hawking produziram um princípio de proteção causal, pelo qual, sem qualquer argumentação formal de sustentação,
arrogantemente estipulam que, como as curvaturas ao passado de Gödel não existem em nossa vizinhança, elas também não existem no universo. O matemático alemão Carl Friedrich Gauss mostrou que localmente se pode organizar uma descrição das localidades no espaço e no tempo. Chamamos de sistemas de coordenadas, tal que, em uma dada região do espaço-tempo, é possível definir um tempo único, comum para um conjunto de observadores. Trata-se de uma simples escolha particular de descrição que não se aplica a consideração alguma com as características do mundo. E programa do universo eterno, né? Modelo de Friedman. As observações parecem demonstrar que, em grandes dimensões, o espaço tridimensional é homogêneo. Essa característica adquiriu uma formulação específica, numa expressão que significa a geografia não importa. Ou seja, se pudéssemos tirar uma fotografia da totalidade espacial do universo em um dado tempo, digamos hoje, perceberíamos que as propriedades exibidas por suas diferentes partes são as mesmas. Isso é, qualquer região da foto que examinemos mostrará as mesmas características. Assim como não existe um lugar privilegiado no universo, se considerarmos um ponto qualquer como lugar de observação, iremos notar que, em torno dele, as propriedades globais, como a densidade das galáxias, independem da distância em relação a esse ponto arbitrariamente tomado como central. Aí uma Daí a expressão popular pela qual a geografia do universo não permite reconhecer ponto especial algum. Aceitou-se, assim, que a aceleração do universo deveria estar associada a uma fonte de curvatura do espaço-tempo constituída por algum novo tipo de fluido perfeito, descrito por uma densidade de energia E pressão P negativa, onde a equação do estado P igual a SE é tal que seu triplo 3S é menor que menos 1. Essa substância recebeu o nome de energia escura. Ela não seria identificável a forma alguma de matéria e energia conhecida, nem facilmente observável, a não ser indiretamente, pelo comportamento de aceleração da expansão do universo. Ora, como já vimos, a relação que envolve energia e pressão é precisamente a propriedade necessária para a violação das condições de energia que haviam sido postuladas como naturais e tinham sido utilizadas para demonstrar os teoremas de singularidade. Por conseguinte, a nova constituição material possui propriedades semelhantes àquelas necessárias para evitar um colapso gravitacional e produzir o modelo que ele defende, que é o do universo eterno, né? Conclui-se daí que os argumentos apresentados na utilização dos teoremas de singularidade como apoio formal inconteste ao modelo Big Bang durante as últimas décadas do século XX se mostraram, para dizer o mínimo, precipitados. Independentemente da confirmação ou não da aceleração do universo, olha, independentemente da confirmação ou não da aceleração do universo, isso 2010, tá? Ela já preencheu uma função notável, retirando da mente dos astrofísicos os preconceitos associados aos teoremas da singularidade. Aqui ele está falando sobre. Vamos ver aqui. Aqui. É, as condições para ir além do Big Bang e produzir o universo eterno passaram a ser aceitas, pois não seria mais possível usar as restrições dos teoremas de singularidade, posto que as condições de sua aplicação ao nosso universo não seriam preenchidas, abrindo caminho para que o cenário eterno pudesse ser completamente aceito. É importante observar que essa energia escura pode estar relacionada a quantidades físicas conhecidas, como no caso do universo ser controlado por campos magnéticos não lineares. É basicamente o que nós vemos aqui dentro dessa discussão. Existem mais dúvidas que certezas. Existe pouca informação para muita especulação, né? É aparentemente o que eu vejo aqui.
Um ponto importante que eu vou colocar aqui do que ele falou, ó. No momento em que escrevo esse livro, não se pode afirmar, dentre as diferentes formas de energia examinadas, qual deve ser identificada com a chamada energia escura e reconhecida como a verdadeira responsável pela aceleração do universo. Assim como não existe um modelo único de Big Bang, também há vários candidatos a representar o universo eterno. Ao longo dos últimos anos, capítulo 7, apresentaram-se várias propostas de modelos sem singularidade, né? Então, mudança nas equações da dinâmica do campo gravitacional, universo magnético, quantização do campo gravitacional, novas formas de matéria. Quanto à teoria de Maxwell, havia o seguinte problema formal. Consideremos uma partícula carregada estável, como elétron, representada como se fosse uma partícula sem estrutura, pontiforme. Sabemos pelas equações de Maxwell como calcular o campo gerado por uma carga livre. Ao calcularmos o campo eletromagnético desse elétron ao longo de sua linha do universo, isto é, de sua trajetória no espaço-tempo, percebemos que esse campo diverge, assume valores para além de qualquer número finito. Diferentes propostas foram examinadas, consideraram que sobre o elétron deveriam atuar não somente efeitos dos campos eletromagnéticos retardados, como mandava a causalidade, mas também efeitos de campos avançados. Ele fala, a maioria dos físicos aceita que a dificuldade deixa de existir quando se consideram efeitos de natureza quântica pela aplicação de uma versão das relações de incerteza de Heisenberg. Há um modo tecnicamente mais simples de resolvê-lo. Admitir que o elétron não está sozinho no universo, que ele não é um sistema único, e deve ser pensado na prática como imerso em um meio. A singularidade do modelo de Friedman não pode ser eliminada invocando-se um meio externo, a menos que se esteja disposto a considerar que a palavra universo se refere a um sistema físico convencional e não à totalidade de tudo que existe. Totalidade do que existe. Buraco negro não gravitacional. Dentre as várias propriedades novas que os processos não lineares apontam, uma é particularmente significativa e possui consequências formais dignas de serem mencionadas. Trata-se da velocidade de propagação das correspondentes ondas eletromagnéticas. Segue-se então que a não linearidade põe em questão alguns dos principais fundamentos da estrutura do espaço-tempo, que a relatividade especial havia organizado. A não linearidade provoca uma modificação da geometria do espaço-tempo. Mas essa alteração das propriedades geométricas do espaço-tempo existe somente para os fótons. Tudo se passa como se os fótons agissem em presença de uma curvatura de origem puramente eletromagnética. A distinção entre o buraco negro eletromagnético e o buraco negro gravitacional é que, no primeiro caso, a força responsável por aprisionar os fótons é eletromagnética. Aí ele vai falar dos modelos aqui de universo eterno, né? Ele fala que, embora não haja evidência observacional que nosso universo tenha passado por ciclos diferentes, alternando período de expansão e colapso, ao longo da primeira década do século XXI, vários projetos científicos se dedicam a examinar a possibilidade formal desses ciclos. A pergunta seria: será que já estariam se preparando, considerando que o modelo que admite o Big Bang estaria talvez entrando em uma situação de fragilidade cada vez maior, e eles vão tentar substituir, né, aos poucos pela questão do universo eterno de alguma forma, né? Bastante especulativa, né? É uma questão a se pensar, né? Então ele vai falar aqui alguns e assim eu encerro, né? Ele vai dar 4 pontos aqui, ó. O modelo do Big Bang, ao identificar o começo do universo a uma singularidade,
criou uma questão de princípio, inibindo a possibilidade de uma descrição completa e racional da totalidade. Aceitando a existência de um momento de criação em um tempo finito, ele impede o conhecimento racional do universo. Consequentemente, esse modelo não pode ser entendido como uma descrição científica da totalidade do que existe. A possibilidade de que a expansão do universo esteja acelerada, acoplada à ideia de que a gravitação é descrita pela teoria da relatividade geral, criou dificuldades formais de compatibilidade com a física que conduziram à hipótese de que deveria haver um tipo especial de energia, denominada energia escura, principal responsável pela evolução do universo. Essa energia escura viola as condições de aplicabilidade dos teoremas de singularidade. Isso significa que esse tipo de matéria barra energia permite, olha só, isso permite, significa que esse tipo de matéria barra energia permite configurações não singulares, isso é, impede que o universo tenha tido um começo singular em um tempo finito. Dentre esses cenários, o que possui maior consistência e embasamento teórico consiste no chamado universo eterno dinâmico, no qual teria ocorrido uma fase de colapso gravitacional anterior à atual expansão. Então, são pontos aí que eu achei importante marcar no livro, né? Alguns pontos que eu marquei que mostram para a gente que essa discussão, ela me parece, é o que me parece aqui, ela é uma discussão entre dois pontos para os quais ninguém tem como bater o martelo, ou seja, não é factual, não são fatos, aparentemente, que estão sendo colocados aqui firmes para se determinar algo que, na minha opinião, sequer possa ser chamado de teoria na sua totalidade, né? Então, eu acho que para mim ali parece um conjunto de hipóteses que eles, como é algo extremamente difícil de se observar, precisa de maquinário caro, precisa disso, precisa daquilo, uma série de hipóteses, o que parece aqui é que eles ficam tentando ajustar os fatos às hipóteses promovidas, né? Tanto no sentido, às vezes, até de exagerar um fato, exagerar uma descoberta, como, mesmo quando não se exagera na descoberta, se exagera na interpretação da descoberta. Então ele cria uma hipótese que pode estar errada. Se eu vir isso no universo, então a hipótese está correta, mas pode não ser simplesmente não ser aquilo que ele está falando, né? Então existem dificuldades para isso, né? E a minha intenção com o tempo é estudar e passar. O canal do Inteligentista apresenta algumas dificuldades, né? Envolvendo até a questão dos quasares, que não só ele, né? Outras pessoas colocam também. Existe uma série de questionamentos sobre a questão da expansão, questão da aceleração, energia escura, a própria noção de matéria escura, né? Ou seja, aquilo que eles descobriram realmente teria mostrado isso. Para mim, existem muitas coisas que são colocadas como científicas para nós, né? O modelo Lambda-CDM, a questão do Big Bang. Essa própria rixa entre a questão do Big Bang e o universo eterno, mostrando para nós que aparentemente as duas são frágeis, né? As duas são informações frágeis, que são hipóteses frágeis que a gente tem. Eles transformaram artificialmente em teoria por meio de um aparato matemático aí complexo, né? E existem pontos que a gente vê que de ser considerados, ou seja, especulações sobre a forma do universo. E aí é interessante que muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou provar matematicamente. Às vezes, o que a pessoa vai, caso ela consiga demonstrar matematicamente, assim, que dado uma determinada, aceitando-se uma determinada hipótese, ou que muitas vezes é colocada como teoria, é que matematicamente não haveria impedimento. No campo matemático ali, no campo estritamente teórico da matemática ali, não haveria problema. Mas muitas vezes isso não se adequa à parte observacional, né? Então, assim, não está provando que aquilo é assim. Está mostrando que seria viável. Se matematicamente se verificar que existe uma série de problemas ali, então nem no campo teórico seria viável, mas às vezes no campo teórico é viável.
Mas considerando que a gente tem que trabalhar com tanta improbabilidade para aceitar esse tipo de coisa, é difícil, né, a gente poder classificar isso como fatos, como uma teoria, né? Até a questão da cosmologia como ciência, né? Como algo que vai além da física, e etc. Como, né? É uma reformulação da física, né? Então a gente vê um computador extremamente melhorado aí, né? A questão do computador quântico, é, o desenvolvimento do conceito de bits aí, com a questão quântica, etc. E aí eu penso, não, então está provado. Conceitos da física quântica estão provados, etc, né? E aí a gente, assim, uma coisa que a gente não pode negar é que esse grupo é muito inteligente, né? Muito esperto. Então eles saem do campo observacional, seja para o macro, é algo extremamente distante de nós, que a gente não tem ideia de qual a distância exata daquilo, então eles podem falar qualquer coisa, porque um ano-luz, né? Imagina, né? É uma medida de distância, mas imagina o tamanho disso, né? Vou até colocar aqui, ó, que eu me esqueci, né? Olha só. Multiplica o valor aproximado. Tarará, eu só. Isso significa que um ano-luz equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Então, veja, 9,5 trilhões de quilômetros, né? A gente vai pegar na Terra, se afundou, parece que, em termos de profundidade ali, acho que foi 12 quilômetros, né? De parte É, a gente mal sabe exatamente, em termo, assim, que a gente poderia colocar como factual, os detalhes sobre a Lua aqui perto, dos planetas aqui perto da gente, né? A gente não tem todos os detalhes, mas eles querem convencer as pessoas que eles conseguem, veja, um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros, né? Aí você pergunta aqui, ó, tamanho do universo. Então, 93 bilhões de anos-luz, ou 46,5 bilhões de anos-luz de raio em todas as direções. Então, imagina, você multiplica aí 9,5 trilhões de quilômetros, que é um ano-luz, por 93 bilhões de anos-luz. E eles querem convencer você, querem convencer a mim, que assim, eles têm uma teoria bem formulada para explicar isso, para explicar esse tamanho todo e eles querem nos convencer que eles conseguiram efetivamente medir isso, né? Quer dizer, foge do nosso campo observacional. E aí eles vão para o campo micro, nano, né? Então, eles vão ali, questão do pico, etc, né? Então, assim, seja no macro, seja no micro, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Então, nós temos o fento, por exemplo, né? 10 elevado a menos 15, e no campo macro nós temos o tera, né? E aí o negócio vai ampliando também. Então, você imagina, eles saem do nosso campo observacional para que nós fiquemos dependentes, altamente dependentes do que não é observacional, do que nós não podemos exercer alguma observação, verificar um experimento e analisá-lo de forma concreta ali, né? Então eles vão falando, eles vão colocando e a gente simplesmente tem que acreditar. Então, eles buscam validar suas afirmações em coisas que eles podem demonstrar e, tendo isso em mente, a gente tem que acreditar nas afirmações mais absurdas que eles fizerem, por exemplo, sobre a origem do universo, ou sobre essa questão da possibilidade de um universo eterno,
E aí eles simplesmente vão colocando isso, vão recheando isso, né, com equações matemáticas, com fórmulas e equações, etc. E eles recheiam isso. E aí, obviamente, dentro de toda essa complexidade, muitas vezes é, não vão deixar transparecer para as pessoas aquilo que realmente é, existe um conjunto muito grande de especulações ali dentro, né? É uma coisinha que eles examinam em algum ponto do universo, e eles tiram as conclusões. Então, assim, se a afirmação um estiver correta, se a afirmação 2, que é baseada na afirmação 1, muitas vezes estiver correta, e assim sucessivamente. Se afirmações um, 2, 3, 4, 5 estiverem corretas, então aquela observação satisfaz aquilo que eles estão especulando teoricamente, por aí afora. Então é muito difícil você falar em capacidade de prever, de predição, para que se estabeleça uma teoria, um modelo, etc., né? Então, às vezes não é melhor simplesmente admitir que não existe modelo adequado, né? Pessoal, a gente está patinando nisso aí, o universo pode ter tido um começo, ele pode ser eterno, ele pode ser A, ele pode ser B, ele pode ser duas coisas completamente distintas, pode ser simplesmente um colapso anterior, e isso pode haver ali uma sequência, pode ser qualquer coisa, né? Mas muitas vezes, mesmo quando, assim, muitas vezes para a gente ver a força de uma ideia, a gente tem que ver o seguinte: se ela for verdadeira, o que ela vai apresentar para nós? Se a ideia propagada a respeito do modelo Lambda CDM for verdadeira, ela vai apresentar o que para nós? Ela vai apresentar que foram vencidas uma série de improbabilidades para chegar ao que nós temos hoje. E é algo, assim, absolutamente especulativo, né? Ou seja, tudo isso para não considerar sequer, muitas vezes, a ideia de uma inteligência atuando sobre isso, né? Eu não vejo como, em termos estritamente, ponto de vista científico, né? Eu não vejo como um problema um cristão, por exemplo, que afirma, olha, Deus poderia ter feito isso por meio do Big Bang, etc. Mas veja, no momento que eu admito que uma inteligência, não é nem chamar de Deus, né? Mas assim, no momento que eu admito uma inteligência fazendo isso, para que eu preciso de um modelo que depende basicamente de uma ação naturalística no que existe, né? Para formular aquilo que se formulou. Eu não preciso de nada disso, né? Quando eu coloco algo que faz muito mais sentido, que é a ideia de um ser com capacidade, inteligência, condições de fazer o que existe, eu não preciso de todo esse arcabouço especulativo, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a refletir um pouco mais. Eu busquei ler, para não dizer que eu não estava falando algo, né, quinto, que eu estava falando besteira. Eu procurei ler o que ele estava falando, ipsis literis, do livro aqui, né? Para que vocês reflitam aí. E a intenção com o tempo, a intenção é comentar cada vez mais, né? Explicar, tentar explicar alguns pontos, ler mais conteúdo, né? Então, assim, existe uma diferença, né? Que as pessoas, existe uma diferença entre a capacidade de achar petróleo e dizer que para achar petróleo eu preciso admitir que o universo tenha surgido há bilhões de anos, que a Terra tenha surgido há bilhões de anos, que a Lua seja o resultado de um choque com o planeta, Terra e etc, etc, etc. Eu não preciso de nada disso para achar petróleo, né? Aliás, depois eu vou mostrar posteriormente aqui alguma coisa, depois eu vou ver se até eu tenho que lembrar onde está, né? De material de geologia que fala, por que que eu preciso disso, né? Não, é porque é importante você saber e tal, né? Então, e aí as pessoas falam assim, não, mas eu tenho que aceitar o modelo do jeito que ele está. Eu acho petróleo por causa disso, mas como assim você acha petróleo por causa disso, né? Desde quando, né? Você precisa admitir que o universo veio do Big Bang, pelo modelo, que o modelo Lambda CDM é um modelo satisfatório, que preenche os requisitos, que o tempo profundo, que a Terra surgiu conforme o modelo prevê.
o universo satisfez uma série de probabilidades para ser o que é. Você não precisa de nada disso para fazer gasolina, você não precisa de nada disso para achar petróleo, você não precisa de nada disso para fazer um carro, para curar uma pessoa, mas isso interfere muito, né? Então, eles falam em medicina tendo por base o modelo evolutivo, né? Hoje as dicas de nutrição são baseadas em modelos de o homem era caçador, e ele só passou a utilizar a agricultura há alguns milhares de anos e esse uso da agricultura ele coincide com uma vida com menos vida, etc. Então veja, o meu problema não está no aspecto de verificação. Então, a pessoa usa a carne e qual é a relação do uso da carne com saúde? Qual é a relação do uso de vegetais com a saúde? A gente sabe que é muito bom. Pessoa que tem muita gente que vive bem sem usar efetivamente a carne, mesmo que ela tenha que complementar algumas coisas, mas ela consegue se livrar ali daquele incômodo de ficar com aquela substância no organismo e ela consegue muitas vezes virar muito bem sem isso. Mas existe uma imposição teórica. Eu tenho que aceitar o modelo evolucionista, eu tenho que aceitar o modelo de tempo profundo, etc. E aí eles vão especulando em cima disso. E aí a questão é, será que não tem, assim como a questão do lixo, DNA lixo, etc. Será que essa ideia de que eu tenho que usar carne, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, será que isso não, o quanto isso não é prejudicial ao ser humano? O ser humano começar a mudar radicalmente a dieta dele, né? Tendo por base um conteúdo altamente especulativo sobre como o ser humano se comportava lá no passado e o quanto isso beneficiava ele lá no passado, e ter que aceitar um modelo no campo físico aí, do campo da cosmologia altamente especulativo, e as pessoas dizerem que se eu não aceito isso, então eu sou um negacionista, então eu estou rejeitando as contribuições da ciência. Uma coisa é a gente aceitar aquilo que é verificável. Outra coisa é eles quererem que nós aceitemos, tendo por base aquilo que é verificável, aquilo que não só não é verificável, como também traz uma série de problemas, muitas vezes teóricos, inclusive, né? E que tem que ser remediados aí, simplesmente acrescentando arbitrariamente alguma coisa nas fórmulas, nas equações, etc., né? Então a gente tem que começar a pensar mais nisso, né? Ah, mas eu não acredito na Bíblia, mas eu não. Não, tudo bem, mas deixa a Bíblia de lado um pouco e pensa, assim, independente do que você acredita ou não, do que eu acredito ou não, qual é a base do que você está dizendo para as pessoas, né? As pessoas criticam tanto quem aceita algo pela fé e o quanto na física, na própria na física, na biologia, talvez na própria química, quando as pessoas têm que admitir esse tipo de ideia, a ideia de uma origem por meio do Big Bang, a ideia do modelo evolucionista, né? Então, as próprias partículas ali começaram a se ajustar, né? E aí, a questão da não vida para a vida, procarionte, eucarionte, né? Ah, a complexidade é só aparente, ou a complexidade ela surge naturalmente, ou se utilizar de uma série de especulações aí que não explicam a origem da complexidade, mas só admitem que ela existindo, como é que a coisa é se comportar a partir dali. Então, isso é muito complicado, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouco mais sobre isso. E a intenção é trazer um pouco mais esses pensadores para a gente ver, né? Ter um pouco mais de noção de como a coisa realmente quando a gente pega pessoas que estão dispostas a questionar, estão dispostas a mostrar as fragilidades das ideias existentes, né? Então, até o próximo vídeo. Esse aqui ficou bastante longo, né? E até a próxima reflexão aí.